esse projeto de lei de nossa autoria. Peço a colaboração dos edis colegas e gostaria de ler aqui as exposições que nós encontramos para poder chegar a essa alteração. E gostaria que os nobres pudessem prestar atenção. Nobre edis desta Casa Legislativa, é com satisfação que submeto à apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei que versa sobre a alteração do artigo 61 da Lei Municipal 1355 de 2010, que trata da gratuidade dos fiscais e guardas municipais nos veículos de sistema de subsistema municipal de transporte urbano, quando uniformizados e em serviço. A proposição que se encaminha tem por objetivo adequar o texto legal às inovações promovidas por alterações legislativas editadas pelo município de Casimiro de Abreu, as quais foram discutidas e aprovadas por esta Câmara Municipal. A fiscalização do município era exercida em tempos atrás e quando da entrada em vigor da lei em 1355 de 2010, única e exclusivamente pela Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio. Contudo, a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu foi alterada, com o desmembramento de atribuições de fiscalização para a Secretaria Municipal de Obra, Habitação e Serviços Públicos e de Ordem Pública e Defesa Civil. Outra assim, a inclusão da fiscalização ambiental e a fiscalização da vigilância sanitária tem por objetivo adequar o texto da lei ao constitucional princípio da impessoalidade, visto que os servidores que exercem atribuições típicas de fiscalizações nas referidas áreas não estão cobertos pela gratuidade antes conferida apenas aos fiscais da Secretaria de Fazenda, devendo ser corrigida esta distorção. Assim, urgente se faz a adequação legislativa para integrar todos os fiscais da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, mantida a gratuidade também aos guardas municipais nas condições previstas em lei. Portanto, rogo aos nobres edis a apreciação e consequente aprovação do projeto de lei para oferecer a todos os fiscais e guarda municipal o exercício das suas atribuições. Queria lembrar a todos que a fiscalização e a guarda municipal, como em conversa com o vereador Eliezer, e ele, né, deu uma colocação muito correta, é um serviço itinerante. Fiscalização hoje está aqui e, de repente, surge um problema em Barra de São João e a gente tem que pegar uma condução, se não tiver um veículo próprio, e ir para Barra de São João. Aqueles também que residem em Barra de São João, os que residem em Professor Souza e precisam trabalhar em Casimiro de Abreu, e assim por diversos. Eu, por exemplo, tenho experiência própria, tenho 18 anos de fiscalização, e em 18 anos, várias vezes, em todos os cantos do município, eu tive que pegar transporte coletivo para poder realizar as minhas atribuições dentro do departamento. E sempre teve a gratuidade. Nós sempre gozamos desse direito da gratuidade. Só que agora a Prefeitura fez essa modificação administrativa, em que dividiu as fiscalizações. E com isso, alguns fiscais perderam o seu direito de transitar no seu horário de trabalho. Então eu peço a colaboração dos nobres para que toda a classe seja cobrida desse direito. Mas, presidente, eu agradeço a oportunidade. Pequeno expediente, mais um vereador. Vereador João Medeiros. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, um bom dia. Bom dia. Aqui nós temos representantes da fiscalização que vieram naturalmente contemplar aqui a proposta, a proposição do vereador Dino Miranda. Acho muito justa essa proposição, vereador. Mas eu gostaria que nós aproveitássemos esse momento, vereador, que nós acrescentássemos a isso, porque a gente sabe da realidade hoje que o servidor público está enfrentando no município. A gente não vê uma luz no fim do túnel com relação ao eventual aumento significativo para a classe dos servidores públicos no nosso município, em virtude da queda de arrecadação. A gente sabe, como vereadores, e não adianta a gente vir para cá com indicação de proposição para aumentar de maneira significativa o salário dos servidores, que isso não vai acontecer, né, porque houve uma queda significativa dos recursos da prefeitura. Então a gente não vai ser hipócrita. Mas eu quero aproveitar, o vereador, aos vereadores aqui, e contemplar também
aos servidores que se deslocam, desde que esses servidores eles apresentem, né, tenham a carteirinha, por exemplo, o professor. O professor, a gente sabe que o professor, ele às vezes, perante a legislação, ele não é colocado, ele não inviabiliza a própria Secretaria de Educação colocá-lo trabalhando numa escola próxima à sua residência. A gente sabe que por questões do próprio concurso público, que as pessoas têm a prioridade de escolha e tem essas situações, esse mecanismo da própria legislação. E a gente sabe que esses servidores se deslocam também da mesma forma, o vereador. O servidor, o funcionário público, seja no campo da educação, em outras áreas. Como Vossa Excelência falou, né, é um grande momento da gente também proporcionar isso aos servidores, já que a gente está discutindo sobre o assunto com relação aos fiscais, com relação à guarda municipal e também aos servidores também comprovadamente que se deslocam a trabalho dentro do município, colocar isso extensivo para eles. Porque seria uma maneira, até vereadores, da gente contemplar, não com o aumento do servidor, aumento de salário do servidor, mas com uma vantagem oferecida a esse servidor, que trabalham e se deslocam também dentro do nosso município. Eu gostaria de propor, senhor presidente, aqui uma emenda, gostaria que todos os vereadores assinassem, que não seja uma emenda só do vereador João Medeiros, porque é muito representativa essa proposta. Eu acho que vai contemplar servidores que se deslocam e que têm em seus salários achatados em virtude desse deslocamento, porque você, quando paga uma passagem para se deslocar a trabalho, naturalmente vai fazer falta no final do mês com relação ao seu salário efetivamente recebido. Então, essa é uma proposta, vereador, não querendo de jeito nenhum tirar o brilho da sua proposta, pelo contrário, né, eu acho que é significativa a sua proposta, e aproveitar esse momento, um momento único. Eu acho que todos os vereadores não vão se opor a isso. Então, é uma emenda, senhor presidente, colocar aos servidores que se deslocam dentro do município a trabalho, desde que comprovadamente estejam exercendo as suas funções de trabalho. Uma proposição não só de minha autoria, mas de autoria de todos os vereadores desta casa. Muito obrigado. Pequeno expediente. Vereador Rafael Jardim. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, funcionários da secretaria, funcionários da Câmara, bom dia a todos. Queria também aqui parabenizar o vereador Rodino pela iniciativa, acho realmente válida. E, como o vereador João falou, eu também já assino a emenda de antemão, já gostaria de que assinasse também junto. E eu gostaria mais, vereador Dino, que a gente pudesse ver no setor responsável e fazer um levantamento de quantos funcionários que existem hoje trabalhando fora do seu local de residência. Quantos funcionários de Barra de São João tem trabalhando em Casimiro, quantos de Casimiro tem trabalhando em Barra de São João, porque existe muita também perseguição política. A pessoa não é aliado do grupo atual, transfere para Barra. A gente também tem que ter uma lei para amparar essas pessoas, pelo menos o transporte dele, ele ficar isento. Então a gente poderia fazer um levantamento para saber quantos são, porque eu particularmente não sei se são muitos, se são poucos, mas já que a gente vai estender para os guardas que realmente, para a fiscalização, que realmente merece, para os fiscais, como o vereador ali já estava me falando aqui, a fiscalização é um serviço itinerante. Eles têm que estar sempre na rua, se mobilizando, exercendo o seu papel de fiscal. Então, é mais do que justo que o transporte não saia do bolso. Que, na verdade também, o que teria que acontecer em Casimiro é o município dar o Vale Transporte para todos os seus funcionários, como todas as empresas fazem.
né? As empresas que o funcionário trabalha fora, o Vale Transporte é obrigatório, é lei. A prefeitura poderia adotar também. E aí a gente não precisaria ter essa lei da gratuidade se o município oferecesse o Vale Transporte para todo o seu morador. Mas eu gostaria de que essa lei de suma importância acontecesse esse levantamento para que a gente pudesse ter o quantitativo do número de funcionários que estão fora, estão tendo que pegar ônibus todo dia para vir trabalhar por diversas questões, inclusive por questões políticas, e que essas pessoas também possam ser agraciadas com a gratuidade para poder vir trabalhar, desde que apresente a carteirinha, desde que esteja uniformizado, com todos os trâmites. De antemão, eu quero dizer que eu voto completamente favorável ao projeto de lei do amigo e também voto na emenda para que seja extensivo a quem mais necessita. Vereador João Calparte. Vossa Excelência, só para complementar, que Vossa Excelência falou com relação a teria que ter, né, a questão do Vale Transporte para os servidores. A gente sabe que hoje, na realidade, na atualidade, a gente não vai prosperar nessa vontade, a gente não vai prosperar. Eu quero ressaltar que, até mesmo pedir permissão aqui à presidente desta casa, que na minha gestão como presidente, da reforma da estrutura administrativa como presidente, existe dentro do Poder Legislativo um mecanismo dentro do Poder Legislativo que a gente contempla os servidores que moram fora. Nós pagamos, nós temos dentro dessa reforma da estrutura administrativa, que não quero aqui me autopromover, senhor presidente, mas que é de minha autoria, a reforma da estrutura administrativa, contempla os funcionários. Eles trazem os valores que pagos no seu deslocamento e no pagamento deles eles recebem que são restituídos daquele valor. Então, isso já é feito pelo Poder Legislativo, e a gente sabe que esse mecanismo hoje, aproveitando essa intercessão, essa intervenção do vereador Dino Minão, seria fantástico para os servidores de uma maneira geral. Mas aqueles servidores, volto a repetir, vereador, obrigado pela parte, que moram, residem dentro do nosso município, né, nesse deslocamento, né? Então, essa é a minha sugestão, acho que acredito, de todos nós vereadores. Muito obrigado. Eu agradeço a parte e realmente foi perfeito para depois não achar. Só para quem reside dentro do município, tem que se deslocar aqui dentro, teria que ter a gratuidade do... Mas, mais uma vez, desde já, parabenizo o vereador Dino, voto favorável e também voto a emenda e que a gente possa fazer esse levantamento. Não sei se através de emenda também aqui no projeto, ou se a gente possa fazer um requerimento ao setor responsável para nos dar um levantamento de quantos funcionários hoje do município trabalham diferente do lugar que reside. Obrigado. Antes de passar para o próximo orador, quero comunicar que todos os funcionários da Câmara que residem fora do município e precisam se deslocar através de transporte, van ou ônibus, a Câmara dá o Vale Transporte para eles. Não tem prejuízo nenhum para chegar até o local de trabalho. A Câmara faz banca esse custo dos funcionários, tá bom? Vereador Eliezer. Senhor presidente, demais vereadores, público que nos assiste em casa, público presente. Queria, com relação ao projeto do vereador Dino, dizer que é uma iniciativa muito positiva, vereador. Eu acho que o meu entendimento com relação ao projeto, ele visa não tratar o assunto de forma de transporte diário de servidor, assunto levantado pelo vereador João e pelo vereador Rafael. A concepção da ideia é que o fiscal, né, exercendo sua atividade em diversos segmentos dentro da prefeitura, a sua atividade é na rua, é no dia a dia, no comércio, no levantamento físico, no levantamento das inspeções sanitárias, no levantamento do código de obra, no código de postura, enfim. Uma atividade que exige um deslocamento não só pela manhã, quando chega ao setor, ou
ao final do dia, quando é demandado uma demanda para a semana, enfim. O entendimento, ao nosso ver, que foi concebido pelo vereador Odino nos seus estudos, é que essa categoria necessita ter mobilidade. E também temos que entender que nós vivemos uma condição muito ímpar. Nós estamos falando de ocupar espaço num transporte coletivo que ele visa a remuneração pelo serviço, tem um custo envolvido. Então, eu acho justo, acho correto que esses funcionários, os fiscais do município, tenham esse privilégio para exercer sua própria atividade, inclusive na atividade de fiscalizar o próprio transporte público. E assim como os policiais militares, devidamente uniformizados, né, os idosos, devidamente identificados na forma da legislação brasileira, têm. Então, vou votar favorável à proposição, mas não vejo, com todo carinho, aos servidores do nosso município. Nós estamos falando de um universo de mais de 1.800 efetivos, né, e pouco mais, até esse mês, de 400 comissionados. Não vejo viabilidade nenhuma de estender essa concessão, né, de uma forma generalizada, né, que os servidores me entendam. A gente também tem que ter um pouco de coerência. Eu não respeito a posição do vereador João, do vereador Rafael, mas completamente não tem como encaixar essa condição. E o próprio empresário que é do ramo, que tem a concessão do serviço público, se isso acontecer, ele vai ter que carregar o custo dessa ocupação dos veículos de alguma forma. E isso é transformar preço, né, no custo final da passagem. Então, eu não acho que a proposição do vereador Dino visava única e exclusivamente garantir mobilidade na atividade de fiscalização e, acima de tudo, visar o que nós precisamos nesse momento difícil, né? Que a tributação municipal seja justa, correta, né? E que a gente continue fazendo Casimiro de Abreu viável e que nossa cidade cresça e prospere mais dentro de uma realidade possível. Então, eu votarei, vereador, favorável, sim, dou os parabéns pela iniciativa e dizer também aos fiscais e aos guardas municipais que usem desse benefício, né, sendo a lei aprovada, para, de fato, transformá-la em resultado para toda a população. Esse é o meu entendimento. Muito obrigado. Chegamos ao fim do pequeno expediente. Grande expediente. Algum vereador inscrito? Um grande? Vereador Rafael Jardim. Senhor presidente, colegas vereadores, no grande expediente o assunto não pode mudar, porque o debate aqui na casa tem que ser sadio e para o bem do município, e aqui que tem que ser debatido mesmo, porque aqui que é a casa do povo e a casa de leis. Então, eu concordo em parte com o discurso do vereador Eliezer, porque eu acho que esse trabalhador que sai para trabalhar de segunda a sexta de manhã e volta de tarde, eu acho que esse que teria que ser beneficiado também. Não estou desmerecendo, já falei, já declarei meu voto, tenho certeza que vai aprovar por 9-0 o projeto de lei, vai ser aprovado por unanimidade, mas eu também acho que esse servidor que tem que trabalhar fora da onde reside, resumindo aqui, quem mora em Professor tem que trabalhar em Casimiro, quem mora em Rio Dourado tem que trabalhar em Casimiro, quem mora na Barra tem que trabalhar em Casimiro e vice-versa. Esse também tem que ser agraciado, porque esse é diário, o custo dele é semanal. De segunda a sexta ele está gastando dinheiro para poder ir para o seu local de trabalho e por muitas vezes por perseguição política. Tem lugar para trabalhar na cidade, tem vaga no setor onde ele está concursado. Nós temos casos seríssimos de desvio de função dentro da administração pública hoje. Aí esse, por perseguição política, é obrigado a pagar o seu transporte. Então eu não concordo, aceito e assino a emenda,
junto com o vereador Odino, porque se levantou uma bandeira que é uma bandeira boa. O vereador, com a sua experiência de 18 anos na fiscalização, está levantando uma bandeira que é uma defesa interessantíssima dos funcionários. O vereador também é funcionário do município, assim como eu também sou funcionário público federal da Petrobras, né? Então também não deixa de ser a minha classe. Então a gente tem que aquecer esse debate aqui na casa para que a gente possa estender. E além do mais também, vereador Eliezer, o mal que a macaense hoje faz ao trânsito de Barra de São João, os moradores, principalmente da Bariri e ali do centro, próximo à igreja, próximo ao pau de lenha, que faz o estacionamento, o acostamento da pista de estacionamento, faz a Bariri, onde antigamente tinha um campo de grama sintética, construído no governo passado, que era um local de entretenimento para as famílias, hoje virou a garagem da macaense. Quando chove, o bairro, a rua ali asfaltada, fica barro puro, que a roda dos ônibus trazem barro para os moradores que estavam ali. Então, eu acredito que seria até um serviço prestado ao nosso contribuinte, ao nosso morador de Barra, ao nosso morador de Casimiro de Abreu. E o vereador João Medeiros me falou aqui em off que várias e várias vezes o ônibus vem com mais da metade vazio. Então não tem custo nenhum. Tem um espaço lá, se a pessoa puder vir em pé. Tenho certeza que para a pessoa vir trabalhar sem ter que pagar. Se tiver uma vaguinha para ela vir em pé, ela vai vir satisfeito. Eu viria. Quando eu ia estudar, quando eu ia fazer faculdade, eu ia em pé para a faculdade, 4, 5 bairros no Rio de Janeiro, eu ia feliz da vida, que estava lutando por um futuro melhor para mim e para meus filhos. Então, eu acho que a gente não pode deixar de debater esse assunto aqui na casa. Como eu já falei, aqui a gente tem que fazer um levantamento, porque de repente nós estamos discutindo aqui e são 50 funcionários. 50 funcionários de gratuidade para uma empresa igual a Macaense não faz diferença nenhuma nas despesas que eles têm mensal. Por isso que eu falei aqui do levantamento de quantos funcionários hoje estão morando no distrito e trabalhando em outro. Depois, com esse levantamento, a gente vê se é viável ou não. Mas cabe nós propormos, e principalmente agora que o assunto veio para casa, de forma brilhante, com o vereador Dino pedindo a gratuidade para os fiscais e para a Guarda Municipal. Então, acho que é hora de a gente aquecer o debate aqui na casa e tentar trazer benefício para o servidor, que é isso que eles precisam. Grande expediente. Vereador João Medeiros. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, a gente não tem jeito, tem que continuar discutindo sobre esse assunto, né? As colocações do vereador não tem muito, do vereador Rafael Jardim, não tem muito a ser acrescentada, né? Eu vejo a 1001, a Macaense, que é tudo uma empresa só, né? Hoje eu vejo o pronunciamento do vereador Eliezer. É claro que a gente tem que ter as preocupações com a empresa, sim, porque a gente sabe que tem custo, né? Tem custo, né, operacional, mas, acima de tudo, vereador Eliezer, até como forma, eu acho que a gente não sabe nem o valor da passagem hoje, de Barra de São João para Casimiro. Vossa Excelência sabe, vereador Eliezer? Para de Barra de São João para Casimiro, no ônibus. Vamos botar aí uma média de R$5. Então, o vereador, R$5 mais, e de volta, então, daria R$12, não é isso? Então, o vereador Eliezer, nós estamos no momento atravessando, o município está atravessando muita dificuldade financeira, mas se nós acrescentarmos essa dificuldade a um professor, pelo amor de Deus, a um funcionário público que recebe ali, numa média salarial de R$1.000, você descontar R$12 por dia, isso vai representar de custo para esse servidor, né? Vamos botar aí R$12, né? Multiplicado por 5, daria R$60 por semana. Isso em 4 vezes, né? Seria R$240. Então, esse servidor, vereador Eliezer,
a gente tem que condicioná-los à prioridade. A gente entende, de repente, esse conceito de sobrevivência de uma empresa, mas essa empresa ela tem se demonstrado insensível até mesmo por características sociais. Porque eu acho que uma empresa hoje tem que ter em mente, tem que desenvolver projetos sociais. A gente tem visto aí, eu vou até sair um pouco do assunto tratado, o vereador Dino, presidente da Estacar, com relação aos portadores de deficiência. Estão enfrentando dificuldades em se locomover dentro do município. Isso é lei federal. Então, essa empresa ela está descumprindo sistematicamente leis que autorizam ao portador de deficiência se deslocar. Essa empresa, como foi bem dito aqui pelo vereador Rafael Jardim, ela agride esteticamente o distrito de Barra de São João. Ela agride de forma repulsiva, de forma até mesmo autoritária, sem ao menos, o vereador Eliezer citou aqui, a fiscalização tomar nenhum tipo, desculpa, Odino, porque eu já fiz várias intervenções na Secretaria de Ordem Pública, a fiscalização com relação à empresa 1001 em Macaense usar Barra de São João, o centro de Barra de São João, prejudicando toda a mobilidade e a estética do lugar, porque eles ficam com os ônibus enfileirados na rodovia Amaral Peixoto, em frente aos patrimônios históricos que nós temos, a Praça das Primaveras, a Igreja Católica de Barra de São João. Um verdadeiro absurdo que essa empresa faz com a sociedade. Então, essa empresa, vereador Eliezer, que Vossa Excelência está aí falando sobre a preocupação em mantê-la, ela tem demonstrado grande insensibilidade com relação às pessoas, ao consumidor. Então, nós temos que ver hoje a prioridade. Qual seria a prioridade? Atender aos servidores. Nós temos que ver, eu acho que o vereador Eliezer, vou citar isso, vereador, que Vossa Excelência é sempre muito sereno nas suas atitudes. Eu acho que Vossa Excelência foi precipitado. Vossa Excelência já deu a entender que não vai nem assinar a emenda, porque vai votar contra a emenda. E Vossa Excelência não teve a tranquilidade, né, e a esperteza de pegar, primeiro fazer um levantamento. Vossa Excelência pegou e falou que é um cenário de 1.800 servidores, um quadro de 1.800, e não são os 1.800 servidores que fazem esse deslocamento. Nós nem sabemos quantos servidores fazem esse deslocamento. Talvez seja irrisório. Talvez sejam aí 50 pessoas, 100 pessoas. E pelo que eu observo nesses ônibus, eles vêm praticamente, metade desses ônibus vem vazio. Olha a representatividade, vereador Eliezer. Até mesmo em termos social, que isso representaria, até mesmo isso cabe ao Poder Legislativo, nesse momento discutivo aqui, desse projeto de lei, inserir todos os servidores que se deslocam dentro do município. Nós não podemos perder de forma nenhuma essa oportunidade. Primeiro, ver a questão do levantamento, fazer o levantamento. Eu acho que isso não é difícil. Secretaria de Educação, naturalmente, tem ali os seus funcionários que moram em Barra de São João, se deslocam para Rio Dourado, ou se deslocam para Professor Souza, ou se deslocam para Casimiro de Abreu. A Secretaria de Educação, eu acho que é a que mais vai comprometer, ou não vou falar nem a palavra comprometer, não. Eu acho que hoje os servidores da educação são os que mais vão alterar o quadro, porque eu acredito que a educação tenha esse deslocamento quase que permanente, assim mesmo como itinerante, como o vereador Dino falou, o autor da proposição. Agora, muito mais grave,
porque um fiscal... Para concluir, Claro, vereador. senhor presidente. É muito mais grave, porque um fiscal vai um dia ou 2 dias de acordo com a necessidade, né, do serviço. Agora, o servidor que vai todo dia é mais grave ainda, porque ele tem uma despesa muito maior. Então, eu sou a favor de todos os servidores serem contemplados com essa lei. Muito obrigado. Vereador Eliezer. Grande expediente. Senhor presidente, bom, eu vou retomar aqui o tema, mas eu vou falar outra coisa depois. Dizer, vereador João, que quando Vossa Excelência fala de uma forma muito simples sobre a minha fala aqui, quero deixar aqui muito claro para o público que nos assiste em casa, para os demais vereadores aqui, que o vereador Dino, quando pensou, junto com sua equipe, com a assessoria lá da Dr. Rodrigo na Câmara, no projeto de lei, ele tratava de um assunto específico relacionado à atividade de fiscalização. Eu já dei os motivos para os quais discordo da emenda, porque, digamos bem, a proposição do projeto de lei, ele encontra viabilidade porque ele é razoável. Se essa Câmara entender que essa emenda deva seguir junto ao projeto de lei, certamente vai inviabilizar toda a ideia concebida pela proposição do vereador Dino. Então, vereador João, não falo em defender empresário de ônibus, não, de jeito nenhum. Eu só falo em que nós temos que ter senso comum de como botar na conta do outro. Lá o empresário de ônibus, enfim, toda ou qualquer atividade econômica, ele tem lá seus motivos, tem as suas razões, tem as suas despesas. Agora, um projeto de boa qualidade, um projeto que tem uma visão clara, como esse que foi apresentado pelo vereador Dino, ele não merece receber um puxadinho ali para inviabilizar. Eu comentava aqui com o vereador Rafael, certamente a empresa vai recorrer ao judiciário para contestar a lei. E assim, no razoável, nós não vamos ter nem um pedaço, né, nem o razoável e nem o todo. Todo mundo sairia perdendo. Então, sugiro a Vossa Excelência que apresente um novo projeto de lei, se assim entende, e vamos discutir o assunto. Agora, o projeto de lei ele é bastante razoável, do ponto de vista para a empresa que tem a concessão colaborar junto a essa classe que nos ajuda, que ajuda a população e que certamente vai ajudar o fisco municipal. Dizer também que discordo da fala que um momento o vereador Rafael, o vereador João falou, nós precisamos acabar com a síndrome separatista de Barra de São João de Casimiro. Barra de São João é Casimiro, Casimiro é Barra de São João. Eu tenho muita tranquilidade, não é penalidade nenhum um funcionário que mora em Casimiro trabalhar em Barra e o de Barra trabalhar em Casimiro. Isso depende do ponto de vista de cada um. Discordo também do vereador Rafael, enquanto no primeiro mandato estive secretário de administração do município, a metodologia para a lotação de funcionários é a demanda existente dentro dos setores da prefeitura. Se a vaga é em Barra e o funcionário e o candidato do concurso foi convocado, morando em Barra, morando em Rio das Ostras, morando no Rio, seja onde for, ele vai lotar na Barra. Se o seguinte mora em Casimiro, eu moro na Barra e a vaga é para Casimiro, ele vai lotar em Casimiro. O transtorno, todos nós sabemos, todo mundo quer trabalhar perto de casa, isso reduz custo, facilita o dia a dia, diminui o tempo que se perde no transporte, deslocamento, você pode, né, acordar mais tarde, né, ter mais tempo com a família, mas não vejo isso como um problema. E a gente sabe que dentro da prefeitura há toda uma logística de flexibilidade. A própria secretária de Educação tem aqui um banco de permuta, de troca. Se o servidor está trabalhando num determinado setor, tem intenção de ir para outro, vem aqui e se inscreve. Na prefeitura tem isso também. Então, eu não concordo com essa visão, né?
quiçá, se isso acontecesse ou acontece, eu também serei um para criticar muito. Acho que não é por aí. Então, vereador, eu queria dizer que, se Vossa Excelência é do desejo, que apresente um projeto de lei em separado para que nós não possamos inviabilizar esse projeto. Queria, aproveitando também, dizer que na segunda-feira, eu, vereador Dino, vereador Juninho, vereador Vitó, após a sessão, estivemos aqui no gabinete da secretária de Educação, conversando sobre toda a atividade, das dificuldades, dos desafios que ela vem encarando com muito vigor, com muita responsabilidade, e dizer à secretária e toda a sua equipe que essa Câmara está muito coesa, e eu, pessoalmente, e falo certamente pelos demais vereadores que estiveram com ela, que ela tem tido uma postura correta, uma postura de puxar para si a responsabilidade, porque é assim que as coisas funcionam, né? Nós sabemos que o poder que emana do povo, que é dado aos vereadores, que é delegado aos secretários, aos órgãos, a quem dirige uma instituição, o poder é a necessidade que a pessoa tem que ter de administrar conflitos. Conflito faz parte da atividade. E, tendo conflitos, tendo a serenidade, tendo a visão clara, tendo a clareza, tendo o ouvido para ouvir as partes, as decisões são tomadas, e são tomadas porque elas são necessárias. Poder invoca em cada um que o tem ação precisa ser feita. E quando é do entendimento, né, de um gestor, de tomar uma determinada decisão de troca, de substituição, de recondução, ela tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada porque ela tem todo um histórico, uma visão interna do que se passa, do que se passou, e ela precisa ter essa tranquilidade para fazer isso com imparcialidade. Então, eu digo aqui à secretária Sônia de Público que tem meu apoio, dou os parabéns a ela, porque a parte da educação é uma parte difícil, complexa, ela está lidando com o futuro da nossa cidade, com o futuro do país, e precisa ter muita serenidade. E mesmo quando, dentro da sua atividade, muitas vezes é atacada, até por gente direto a ela, e eu sei da conduta dela que ela passa e supera isso com muita tranquilidade, mas que ela tenha muita perseverança e muita força, porque, como temos falado aqui, os furacões vêm e passam, né? E nós temos que ter segurança para superar essas dificuldades. Então, dou os parabéns à secretária e toda a sua equipe, e tenho aqui o apoio desse vereador que vos fala, e tenho certeza que da maioria da Câmara, e certamente dos seus comandados. Muito obrigado. Grande expediente. Vereador Dino. Senhor presidente, vereadores, a minha preocupação, senhor presidente, eu sou funcionário público há 20 anos, 18 anos deles no departamento de fiscalização, a qual quero deixar aqui, tem alguns membros da fiscalização, às vezes por alguns colegas a gente é criticado, mas eles não entendem, muitos serviços hoje que existem dentro da fiscalização foram criados por nós. Por exemplo, a própria estruturação para dividir a dívida ativa e cumprir as determinações do tribunal, fomos nós, vereador Dino Miranda, quanto funcionário, que sentou e ficou vários dias, até 10 horas, 11 horas da noite, para poder colocar tudo separado, tudo no devido lugar e passar para o departamento que tinha sido criado. Modelos de certidões, que antes eram em talão de gráfica, feito à máquina, fomos nós, quando chegamos no departamento e passamos para o computador, que logo foi criado um sistema para que saísse tudo informatizado. Então, lutei como funcionário, sempre lutei pelo sucesso desse departamento, que, na minha opinião, tem uma importância imensa para o município de Casimiro de Abreu. Toda a fiscalização de todo o município é quem mantém a ordem, a postura e tributa para o município de Casimiro de Abreu com os seus trabalhos para que o município venha a ter os seus impostos
em dia. Nós sempre gozamos desse direito de ter o livre, a passagem gratuita no uso de nossas atribuições. Quero eu que todo servidor público possa gozar de um benefício desse. Claro que eu quero. Só que o meu maior medo, e como o vereador Eliezer falou, é real. A possibilidade de inviabilizar esse processo é muito grande com essa emenda. Eu queria pedir carinhosamente ao vereador João, carinhosamente, visando o bem, que a gente aprovasse esse projeto de lei do jeito que está, e o senhor desse entrada em um outro projeto de lei se tratando do restante do funcionalismo público. E aí nós vamos sentar, vamos discutir, e a gente vendo a possibilidade, vamos aprovar. É lógico a gente que vai aprovar. Mas, de início, que a gente aprovasse esse projeto do jeito que está, só um minutinho, aprovasse esse projeto do jeito que está, porque o medo de repente, causar um problema sério, e os funcionários da fiscalização, os funcionários da fiscalização necessitam mais desse benefício do que o restante do funcionário público municipal. Porque não se trata só de morar em um distrito e trabalhar no outro. Se trata de se locomover, e isso é direto, vereador. Isso é intenso. Isso é intenso. Eu estou aqui, eu estou na Mataruna, de repente eu preciso ir no centro. O fiscal para efetuar um bom trabalho, ele efetua a pé. Porque de carro ele passa pelo problema. Muitas vezes ele não vê. Quando ele está de carro, ele vai direcionado. Agora, quando ele sai a pé, ele vai passando por uma calçada, por exemplo, ele encontra ali vários comércios se tratando de alvará, ele encontra ali várias situações se tratando de postura, várias situações se tratando de obras, de legalização de obra. Então, de repente, eu estou lá no Santeli, efetuando um trabalho, mas eu preciso me locomover para o centro. Eu preciso do transporte. Então, assim, é perigosíssimo a fiscalização, de repente, com essa emenda, perder esse benefício. E aí causar um dano mais sério ainda à classe. Mais sério ainda à classe. Fica à vontade, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador, obrigado pela parte. Depois do pronunciamento do vereador Eliezer, com relação a esses questionamentos, eu não vou dizer que já tomei uma decisão de separar a proposta, né, de emenda. Não vou dizer agora, nesse momento, né? Mas eu acho que tudo tem que ter bom senso. Eu não estou aqui para interromper de maneira nenhuma essa situação, esse benefício, mesmo porque é um benefício para o município. O Vossa Excelência tem toda a razão quando diz que o fiscal e a guarda municipal são classes extremamente representativas para o município, e principalmente para o momento atual que nós estamos vivendo, que é a classe da fiscalização, que está ali não como forma só de penalizar a sociedade, mas também para verificar, como Vossa Excelência disse, a questão da postura no município, com relação a melhorar até mesmo potencialmente a arrecadação do município, que nós estamos precisando. Então, a ideia não é inviabilizar. Vossa Excelência pode sair daqui hoje, né? Não é inviabilizar as conquistas para a classe fiscal e guarda municipal, né? Senão daqui a pouco estão me colocando como algoz aí de uma proposta que, peraí, João Medeiros está propondo uma emenda que vai acabar ninguém tendo conquista nenhuma. Não é verdade isso. Eu simplesmente observei uma oportunidade, vereador, né? Porque o Poder Legislativo já faz isso, a gente sabe que a gente não pode fazer essa comparação, porque o Poder Legislativo tem poucos servidores, a Prefeitura, o quadro de funcionários é muito mais representativo, né? Mas seria uma forma de prestigiar a esses servidores, já visto que nós não temos uma luz no final do túnel para melhoria em seus salários, né? Então, contemplá-los com tirando essa despesa extra que eles têm no seu dia a dia, seria uma maneira da gente colaborar com esses servidores de uma maneira geral.
Então, seria uma oportunidade. Então, a Vossa Excelência pode sair daqui hoje, como autor da proposta, em saber que eu voto super favorável a essa proposta, mas vou ver com os outros vereadores, que a minha proposição foi extensiva a todos os vereadores, ver se ela vem de forma separada para esta casa, já contando com o apoio de Vossa Excelência, porque essa questão de peso, qual servidor é mais essencial, mais fundamental para o poder público, eu acho que não dar tanta importância à representatividade, principalmente de um professor, que cuida de nossa educação, e ele está enfrentando dificuldade. E não é dificuldade hoje, vereador. Algumas pessoas já me procuraram, e eu já fiz essa solicitação através de indicação, que têm seus salários achatados em virtude desse deslocamento. E se a gente pudesse resolver isso de forma branda, equilibrada, até mesmo com diálogo da própria empresa, eu acho que a gente conduz isso. Pode ficar tranquilo que não é de maneira nenhuma a proposta para inviabilizar. Os fiscais podem sair daqui tranquilos, né? A Guarda Municipal pode ficar tranquila nesse aspecto, mas os servidores também, eu acho que nós, vereadores, temos aqui uma responsabilidade, aproveitando esse momento dessa sua solicitação, vereador, aproveitando esse momento para contemplar também esses servidores, principalmente a categoria da educação, que são professores que levam o conhecimento e que precisam desse poder de ajuda. Muito obrigado. Uma parte, vereador Dino, obrigado. Só também aqui deixar clara a minha posição também, que Vossa Excelência sabe como que eu conduzo as coisas aqui desde que nós nos tomamos posse. Inviabilizar algum benefício para a população não é o meu perfil. A gente tem que avaliar como eu pedi, por isso que eu pedi desde o começo que seja feito um levantamento. Porque, de repente, nós estamos achando aqui que são 500 funcionários, 200, pode ser 50, 20, 30. Então, eu acho esse levantamento importantíssimo. Queria já pedir ao doutor Rodrigo que preparasse um requerimento para segunda-feira, solicitando ao RH da Prefeitura um levantamento de todos os funcionários que estão trabalhando fora do seu local de trabalho, para a gente ter esse quantitativo. Que aí, de acordo com esse quantitativo, a gente vê o caminho a tomar, mas se a emenda for inviabilizar, vota separado. Já queria deixar proposto ao vereador João que a gente assine junto, vamos convidar outros vereadores, mas nós dois possamos assinar, vamos ver essa quantidade, ver se é válido por emenda ou se outro projeto de lei, mas já deixar aqui o convite para que a gente possa assinar. Se um inviabilizar, a gente faz outro sem nenhum problema, e a gente precisa dar esse benefício para os fiscais que já tinham e que perderam. Obrigado pela parte. Eu queria agradecer ambos os colegas, só que assim, quando eu falei no caso de inviabilizar, não estou dizendo que essa é a intenção dos nobres, eu estou dizendo o risco que corre, né, e a preocupação que a gente tem nesse sentido. Agora, eu queria também dizer que quando eu falei da importância, por exemplo, eu já trabalhei em vários dias, várias vezes, eu já fui em 3, 4 distritos num dia só, atuar como fiscal. Então, assim, o professor, ele chega para dar aula no CIEP, ele mora embaixo, chega para dar aula no CIEP aqui, a maioria deles vão ficar aqui no CIEP até na hora de ir embora, né? E já o fiscal não, é só porque eu resido em município e trabalho no outro, né? Então, assim, eu quis dizer nesse caso, não é que um funcionário é melhor do que o outro, isso de maneira nenhuma. Também estou aqui a favor da classe de todos os funcionários públicos, mas gostaria de pedir essa atenção específica nesse projeto para que a gente possa contemplar a fiscalização. E para terminar, senhor presidente, dizer que o vereador Eliezer falou, quanto um dos melhores momentos que eu passei na minha vida, um dos melhores, não foi o melhor, foi quando uma vez me mandaram para a Barra de São João, na intenção de me perseguir. E eu trabalhei lá 1 ano e 8 ou 7 meses. E assim, foi gratificante demais para mim. Não pagava passagem, ia, efetuava o meu trabalho, fiz novas amizades. Hoje, essas novas amizades, politicamente, me permite voltar na casa das pessoas, né, para poder pedir voto, para poder fazer uma aliança. Então, assim, é muito bom, o município é extenso e a gente tem que ter ligação em todos os distritos do município de Casimiro de Abreu. Eu agradeço a oportunidade, presidente.
Todos os vereadores já falaram do grande expediente? Então vamos iniciar a ordem do dia. Na ordem do dia nós temos em segunda discussão a mensagem número 14/2016, que o prefeito municipal do mês de abril, Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou a sessão da seguinte lei, passa a denominar-se Nestor Ponciano Freitas, a Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua Avenida Cruz Leite, sem número, Santa Terezinha, Casimiro de Abreu. Saliente de divulgada de publicação, Antônio Marcos Leão Machado, prefeito. Em segunda discussão, em segunda votação, vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Mensagem número 15/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município, com vista a atender as ações no Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 84.070,18. Em segunda discussão, em segunda votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Mensagem número 15/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município, com vista a atender as ações do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 292.374,50. Em segunda discussão, em segunda votação, vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Mensagem número 10/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial com vista a atender as ações do Orçamento Geral da Secretaria Municipal de Educação, no valor de R$ 25.598,28. Em segunda discussão, em segunda votação, vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Chegamos ao fim da ordem do dia. Vamos iniciar a explicação pessoal. Ao segundo secretário para o sorteio dos vereadores. Eu, senhor presidente. Vereador Dino. Senhor presidente, vereadores, público presente, quero só fazer uso dessa oportunidade para parabenizar, senhor presidente, a secretária de Educação, né, a Sônia Coelho, devido a tantos problemas que tem passado. A Sônia tem se destacado e tem conseguido gerir as suas funções, as suas ações. O que mais tem trago problemas na educação é o caso do CIEP, mas a Secretaria de Educação está lá, está trabalhando de dia até a noite, funcionários de forma incansáveis estão lá lutando para que o CIEP volte a ter aulas normais e em paz. Então eu quero aqui parabenizar a Sônia mais uma vez. Eu nunca tive dúvida da sua capacidade, mas mais uma vez ela mostrou que é capaz e no meio de um conflito tão grande ela conseguiu administrar e hoje, mesmo com todas as dificuldades, ela está conseguindo efetuar um trabalho lá dentro do CIEP a fim de resolver a situação que temos todos aqui, temos ciência a respeito do que estava acontecendo lá no CIEP. Então, quero deixar aqui meus parabéns, mais uma vez deixar aqui o meu apoio, né, como vereador. A secretária de Educação tem o meu apoio totalmente, ela pode contar comigo, inclusive, senhor presidente e senhores vereadores. Eu já me candidatei lá, tá? Juntamente pela misericórdia de Deus, eu sou secretário da Secretaria de Missões da minha igreja, né? E eu já coloquei a Secretaria de Missões à disposição da Secretaria de Educação para fazer parte do projeto Amigos da Escola, no que ela precisar referente ao CIEP. Então, se precisar que essa secretaria vá para dentro do CIEP, fique na portaria, varre o pátio, toma conta da quadra de esporte, ajuda o profissional que cuida ali dos alunos que estão fora de sala, a gente está à disposição para poder ajudar, não só aqui falando, mas também atuando lá, a fim de o CIEP e nossas crianças possam ter aula normalmente e de forma tranquila. O mais eu desejo a todos. Quero mencionar aqui, senhor presidente, a presença do meu diretor, né, a qual eu devo satisfação, que é o Robson Prete, diretor da Secretaria da Fiscalização da Secretaria de Fazenda. Seja bem-vindo, juntamente com os fiscais Agil,
né, a Cris e o Fabinho. Pena que todos não puderam vir, mas estão sendo bem representados aqui nesse momento. Obrigado, presidente. Próximo. Rafael Jardim. Rafael Jardim. Senhor presidente, colegas vereadores, eu tenho alguns assuntos para falar na explicação pessoal. Vou começar fazendo aqui, falando a respeito da reportagem que nós vimos ontem. Mais uma vez, o município de Casimiro de Abreu aparece na mídia de uma forma negativa. A APAI, que tantas alegrias já deu ao nosso município, participando de competições a nível nacional, com os nossos alunos recebendo medalha nos esportes paralímpicos, todo o apoio que sempre teve dos governantes que passaram. Você vê a APAI hoje indo para a televisão, pelo amor de Deus, pedindo ajuda para não fechar as portas. É triste, presidente. Passou ontem no RJ uma reportagem de 4 minutos, a APAI pedindo ajuda. Aí a prefeitura informou que vai pagar a parcela do primeiro trimestre no valor de R$110 mil. O que é R$110 mil para o município de Casimiro? Por 3 meses, vai pagar os primeiros 110, que nós já estamos no mês 4, indo para o 5, e depois está extinto o convênio com a APAI. A gente não pode aceitar uma covardia dessa. São 92 assistidos, 92 alunos, 92 famílias que ali dependem de que o seu filho possa ter uma melhor locomoção. Os filhos evoluem, tiveram diversas mães que falaram que ali é tudo para o filho delas. Teve um aluno que deu a entrevista, que falou que ali é a vida dele, ali que ele criou novos amigos, que ele quer levar para a vida toda. A gente não pode deixar um governo sem coração fazer isso com a APAI, fazer isso com a Casa dos Velhinhos. A gente não pode deixar, senhor presidente. Se fosse um valor absurdo de milhões, como infelizmente sai aí para o ralo da corrupção que assombra o nosso município, sai diversos valores altíssimos, sabe-se lá para quê. E aí um valor para uma instituição que presta favor para o município. O município não é obrigação do município ir lá pagar. O município não está fazendo nada demais, não. É obrigação de ir lá e manter certinho, de ajudar na prestação de contas, para que o dinheiro não atrase. A gente não pode deixar, senhor presidente, a gente vê o nosso município passar mais uma vez na InterTV, em rede nacional, porque vai para o G1, vai para o site e aí vira matéria nacional. O município dizer que vai encerrar um convênio com a APAI de R$110 mil em 3 meses. Daí 35 mil por mês. O que é 35 mil por mês para Casimiro de Abreu? Só o preço que foi pago no projeto de execução da UBS, no projeto de arquitetura, que não deve custar R$10 mil. O município pagou 270 mil num projeto e mais 700 para construir a obra. 270 para construir a obra e o projeto. Só no que pagou num projeto dá para dar a subvenção da APAI o ano todo. Dá para pagar a subvenção da APAI quase que um ano todo. Então a gente não pode, senhor presidente, vir aqui para a sessão, a gente não pode nos calar com relação a esse assunto, porque a APAI de Casimiro tem 22 anos, a APAI não pertence ao prefeito atual, não pertence a vereador nenhum aqui da casa, a APAI não pertence a ex-prefeito, a APAI não pertence a ex-prefeito falecido, a APAI pertence ao município. E o gestor tem que fazer com que a APAI funcione. Estava conversando com o vereador Eliezer, aí a gente vê assuntos que parece que o nosso município tem hora que anda para trás. E com a maior arrecadação que já se viu nesse município, que é no governo atual. Todos os governantes que passaram, governaram com nem metade do que tem hoje, na crise. Porque quando não tinha crise, era 3 vezes mais que tem hoje do que os ex-governantes governaram e fizeram pela cidade. Nunca deixou que a APAI fechasse, nunca deixou que a Casa dos Velhinhos passasse por dificuldade, que a Capord, a ASIC, que fechou suas portas no governo atual. A gente não pode deixar, senhor presidente. Com relação a transporte universitário, nós estamos vendo aí um zum na cidade, né? A gente tem ouvido bastante coisa. Onde há fumaça, há fogo. Na reunião que teve aqui
inclusive nesse local, foi dito que ficaria até o primeiro semestre, depois não tem garantia. Vai vir aí um passe escolar para o aluno ter que pagar, é outro absurdo o aluno ter que pagar. O município não oferece faculdade, é obrigação dar o transporte. Se não for obrigação no papel, que eu acredito que não é, mas é obrigação moral. É obrigação moral do gestor dar o transporte para o universitário, que vai ser o futuro do nosso município, que está ali lutando para se especializar, para depois, tem certeza que 90% desses formando vai vir morar aqui, porque é aqui que ama. É aqui que tem a família. Tem certeza que vai se especializar fora do município, vai voltar para Casimiro, para ser um grande dentista, para ser um grande médico, um grande arquiteto, um grande advogado, aqui no nosso município. Bom seria se tivesse faculdade aqui. Tem todas as dificuldades. Também não teve o empenho necessário no governo atual, mas tem todas as dificuldades para ter a faculdade. O certo é que tivesse aqui. Não tendo, o transporte é obrigação, presidente, moral, se não for obrigação regulamentada, que eu acredito que não seja. Tem uma lei no Congresso Nacional, mas essa lei diz que o município tem que se regulamentar. A regulamentação por conta do município. Eu acredito que Casimiro não tenha. Já vou pesquisar. Tem? É regulamentado o transporte? Então, mais um motivo para cumprir. Se está regulamentado a lei, tem que cumprir. E queria pedir aqui, se for boato, uns estão dizendo que o prefeito está fazendo, como o vereador João falou, é um blefe para dizer que depois, não, eu sou o salvador da pátria, não vamos acabar com o transporte. Se for blefe, é estratégia de derrotado. Porque o universitário não é burro, ninguém está fazendo universidade pessoas ignorantes. Estão passando por um constrangimento que já tem grupo no WhatsApp. Já estão falando até o valor que vai cobrar, de 200 a 400 reais por mês pelo transporte. Estão se mobilizando para que o máximo de alunos entre para que o transporte caia o valor. Então, se estão usando essa estratégia, estão usando a teoria do caos. Porque estão deixando o universitário preocupado. Tem universitário que não tem onde ficar. Tem uns que tem, pode ir para Niterói, pode ir para Cabo Frio, tem casa de parente, tem casa de amigo que pode dormir, pode ficar, pode passar a semana. Tem outros que não tem. Tem outros que dependem do transporte, trabalha o dia todo, vai correndo para um ônibus, vai estudar de noite e volta para Casimiro de madrugada para no outro dia trabalhar. A gente não pode deixar isso acabar. E queria dizer também aqui, se for mentira, tem um boato que vai acabar sexta-feira. Os alunos já marcaram uma reunião para sábado, 11 horas. Eu recebi convite para ir, estou pensando ainda, se vou, porque está arriscado a gente ir lá e dizer que é política, dizer que é a oposição que está lá querendo inflamar o universitário. E não é o meu estilo, muito bem quem me conhece, o próprio caso da educação, que eu poderia ter ido para o CIEP e ter feito discurso político em momento nenhum. Busquei um entendimento entre a secretária, entre os pais, entre os alunos, entre os professores, entre os funcionários. Não é o meu perfil. Pegar carona em onda que não é minha. Eu tenho trabalho, luto, tento ajudar no que posso, tento estar presente. Sou um político presente no município, graças a Deus, nos 4 cantos do município, não me escondo. Agora, às vezes a gente vai com uma boa intenção e aí os maldosos que existem em Casimiro, um monte, e que estão vendo que suas boquinhas estão secando e vão perder a boquinha, vai falar que é política. Então eu estou avaliando, eu não sei se vou. De repente deixar um movimento, que o movimento seja um movimento apolítico, mesmo que a gente vá só para ver se a gente consegue ajudar de alguma forma, de repente acho que nem a presença é bom. Vamos ver, estou avaliando ainda com nossos amigos, com o nosso grupo, e para ver a melhor posição a tomar, mas desde já estou a favor dos universitários. Queria falar aqui, senhor presidente, mais uma coisa. O vereador Juninho hoje está ausente. O vereador Juninho falou aqui no discurso dele com relação à subsecretária, né, o vereador que eu fiquei sabendo na hora, não sabia do que aconteceu, dos bastidores, mais uma prova de que eu não fico ali torcendo por quanto pior melhor. Minha forma de fazer política não é essa, eu quero melhor para o município, não torço por quanto pior melhor. Aí o vereador Juninho veio aqui no seu discurso, que é um direito dele, né, não estou falando aqui na ausência dele, se ele tivesse também que falaria, ele falou que ele achou que deveria falar, ele viu as coisas que aconteceu. Aqui a gente fala porque o vereador nós temos microfone, temos tempo para falar, estamos eleitos para falar, e o vereador usou, né, do seu tempo, corretíssimo, falou o que ele acha. E aí, como ecoou fora daqui, que o assunto foi da subsecretária de Educação, e a subsecretária foi afastada. Né? A gente estava em dúvida se tinha sido exonerada ou afastada, foi afastada. O vereador Juninho fez o pedido ao prefeito e o prefeito atendeu. O vereador Juninho também queria fazer um pedido,
que não acabe com o transporte universitário, que não acabe com as subvenções às instituições de caridade do município, que ouça a nossa voz também, ouça a voz aqui da casa, porque eu tenho certeza que é unanimidade aqui que a gente não quer que essas instituições fechem a porta, porque vai ser uma coisa horrível para os seus pais, para as crianças, principalmente para o município. E pior ainda para o gestor. Fechou no governo de quem? É quem tem a caneta para dar a subvenção. Vou concluir, presidente. Enquanto rios de dinheiro estão saindo aí, em contratos superfaturados, empresas fantasma, obras de pracinha que custam mais de 2 milhões e que não gasta nem 500 mil. Se o governo tivesse planejamento, eu tenho certeza que a prioridade do município não era fazer pracinha. Pracinha foi para enganar a população, que passou, o Casimiro está bonitinho, vai votar nele, e votou. E isso não é ninguém. Se a gente pudesse escolher, lá na frente não vai ter dinheiro para mais nada. Vocês querem pracinha ou quer que o governo termine bem? Eu mesmo da oposição queria que o governo terminasse bem. Nós vamos chegar a um caos, disse o presidente, a folha de pagamento entrar em risco, dos funcionários próprios não receberem, que o dinheiro acabou. Para os cofres públicos. O dinheiro está curto. Vai chegar um tempo, espero que não ocorra, porque quem trabalha o mês todo merece trabalhar receber no final do mês. Espero que não ocorra, mas está chegando o ponto da folha ficar comprometida. Para encerrar, senhor presidente, eu quero falar um assunto aqui que a gente já ficou sabendo, nos causou estranheza, mas não causa estranheza porque o governo é um governo de mentira, é um governo que engana a população. As UBS que estão sendo inauguradas, além de ter sido um roubo, o valor que custou, elas estão sendo inauguradas com material todo velho, todo mobiliário, tudo. Estão pegando das outras que tem, vão lá, vai inaugurar lá do Campo Alegre. Pega de Rio Dourado, pega da onde, vai lá e bota bonitinho. Acabou, inaugurou, foi lá, tirou foto, um monte de flash, tira tudo e devolve. Se arriscar de sair lá, no outro dia que inaugurou, não tem o mobiliário que precisa. E o mobiliário ainda é da UBS velha, não foi comprado nada novo. Estão fazendo puxadinho, vamos pegar aqui para a gente montar lá para tentar enganar o povo de Barra. Então, senhor presidente, queria deixar aqui, o povo de Casimiro não é bobo, o povo de Casimiro está cansado, o prefeito hoje atinge um índice de rejeição maior da história da cidade. Isso aí é visto por quem é do governo, por quem não é, por quem está em dúvida. A gente não pode. Queria deixar aqui o pedido que não feche, não acabe com o transporte universitário e não deixe de dar a subvenção, principalmente para a PAI e para a Casa dos Velhinhos, que ainda sobrevive, porque as outras o prefeito já matou. As outras já estão... A Capote sobrevive com doação e com a luta do nosso amigo Ivo, que é uma pessoa que tem aquela bandeira. Então, queria deixar um pedido também que nossa voz também possa ter eco e sair daqui e essas instituições não sejam prejudicadas. Obrigado, presidente. Obrigado eu extrapolei meu tempo. Próximo. Vereador João. Madeira. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente ouvindo aqui atentamente as palavras do vereador Rafael Jardim, e praticamente parece que a gente combinou o assunto. Eu acho que a gente não tem como escapar desse assunto, que está no momento de se colocar muito nas redes sociais, que é a preocupação tanto com a PAI, com o transporte também universitário. Nossa, vereador Rafael, Vossa Excelência foi muito bom na sua explanação. É lamentável, e volto a repetir aqui, a questão das prioridades. Principalmente no momento que a gente está vivendo no município, com queda de arrecadação. Tem que se estabelecer prioridades. Com relação ao transporte público, teve uma postagem na rede social, né, de um comentário que eu fiz aqui na sessão a respeito do assunto. E que hoje nós já temos, eu acho que praticamente 2.000 visualizações, se eu não me engano. Então é um assunto que não é nosso, não é dos vereadores, como Vossa Excelência falou, não é dos vereadores, não é do prefeito, não é do vice-prefeito, não é dos secretários. É um assunto que é da população, da comunidade, do contribuinte do município de Casimiro de Abreu.
Então, extrapolou todos os níveis de absurdo, porque se educação não é tratada como prioridade e saúde, eu não acredito mais no avanço de um governo que não trata esses dois tópicos, educação e saúde, com prioridade. E você pegar de uma hora para outra, impedir, porque o não subsídio da prefeitura para o transporte universitário é fazer com que universitários não possam e tenham que trancar a faculdade, porque vai ter que parar. Porque se o município está em dificuldade financeira, você imagine a família brasileira. A família do município de Casimiro de Abreu não tem, é claro, com algumas exceções, não tem como arcar com a despesa de transporte universitário de seus filhos. Isso dói. O que mais dói para um pai e para uma mãe é ficar impotente com relação ao futuro do seu filho, seja no campo da alimentação, seja principalmente no campo da educação. Isso acaba com a família, isso destrói com a família. Então, eu quero também fazer aqui um pedido ao prefeito, que não acabe com o transporte universitário, e dizer aqui para a classe representativa, que são os universitários, que eu fiquei sabendo também em rede social, que vai haver um movimento no sábado, agora às 11 horas da manhã, e dizer que estarei torcendo por eles, batalhando por eles, mas não vou estar presente nesse evento, porque eu acredito muito na força das pessoas, e esse é o movimento deles, do estudante. Eu acho que se for um representante, vereador, seja da oposição, seja da situação, seja de características independentes, como eu sempre me intitulo aqui nesta casa, vereador independente e autônomo, eu acho que esse é o momento deles. A intervenção que a gente tem que fazer com político, com poder legislativo, já estamos fazendo. Eu quero me solidarizar com os universitários, dizer que eu estarei presente lá com relação à minha mentalização, vou estar lá, presente sim, mas não pessoa física. Vou estar torcendo para que eles tenham sucesso nas suas implementações. Dizer da APAE é muito triste. A instituição APAE está com essas dificuldades, enfrentando essas dificuldades. Em saber que eu fui eleito em 2000, saber que todas essas instituições, sejam ela a Capote, a SIC, a APAE, a instituição da Casa dos Velhinhos, todas elas sobreviviam em momentos que nós não tivemos uma arrecadação tão alta como foi dita pelo vereador, e para passar para a sociedade, que às vezes a sociedade não tem conhecimento, nos 8 anos de Antônio Marcos no governo, ele vai ter arrecadado cerca de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Nós estamos falando em valores muito altos para a gente estar vivenciando um momento tão crítico no nosso município de Casimiro de Abreu. Então, que recue sim, que recue em contratos que não trazem e que não são prioritários para o município, que recue em outras situações que tem que fazer realmente uma previsão, tem que diminuir os gastos públicos com funcionários comissionados, com aqueles que ganham sem trabalhar. Eu mesmo fiz uma proposição nesta casa que foi rejeitada pelos vereadores, propondo diminuir o salário dos vereadores, botando o valor do salário, a média do valor do que ganha um professor de R$ 1.165, foi rejeitado nesta casa. Eu vi a questão que nós estamos enfrentando, fiz essa proposição, mas foi rejeitada por esta casa. Eu queria dizer que
eu ouvi aqui nesta casa hoje a palavra de inviabilizar. Inviabilizar, vereador Dino, Vossa Excelência falou na palavra inviabilizar, e não é uma característica minha como vereador inviabilizar, principalmente para o servidor público. Se as pessoas virem o meu histórico como político, nunca inviabilizei nenhuma proposta para o servidor público. Pelo contrário, já fiz propostas aqui para melhorar a vida do servidor público, né? Agora, inviabilizar é a emenda que Vossas Excelências fizeram a uma proposta de comissão especial de inquérito nesta casa, que foi com relação ao superfaturamento de remédios, de gêneros alimentícios, de serviços na área de saúde. E isso é inviabilizar. A proposta de emenda de Vossas Excelências atribuindo ao funcionamento da SEI em virtude do depoimento do tal de Luizinho, que a gente nem conhece, enquanto que nós temos provas suficientes de superfaturamento, de remédio, de gênero alimentícios, de serviços na área da saúde. E é aí que entra essa situação toda que está ocorrendo no município. Porque se 2 quilos de açúcar não custasse R$14, como foi feita a licitação, açúcar cristal, não é nem refinado, hein? Açúcar cristal não custasse R$14, nós teríamos dentro do orçamento verba suficiente para cuidar desses aspectos que eu acho prioridade. Então, eu quero dizer, senhor presidente, para encerrar, eu gostaria de solicitar à mesa diretora desta casa, através da presidência, né? Estou me colocando à disposição, assim como acho que todos os vereadores, de solicitar ao assessor jurídico desta casa, doutor Rodrigo, que marque imediatamente uma reunião com o delegado, eu não sei nem qual delegacia, não sei, que tratou do depoimento desse tal de Luizinho, porque já que a SEI, a Comissão Especial de Inquérito, está condicionada a ouvir o depoimento desse senhor Luizinho, que nós nos coloquemos à disposição para se deslocar até essa delegacia, eu não sei qual, eu gostaria de obter essa informação, essa delegacia, ou até o próprio Ministério Público, que foi também uma intervenção paralela, Ministério Público e delegacia, para que a gente tenha essa oportunidade de ir nesta delegacia, falar com o delegado e procurar saber sobre esse depoimento. Agora, eu gostaria de contar com a presidente desta casa. Se não for possível, por questões de contenção de despesa, eu vou entender, mas me falar, porque eu mesmo vou, se não tiver essa condição de suporte, estrutura da própria Poder Legislativo, eu vou ter a iniciativa própria, como vereador representante do povo, de ir, né? Mas eu depois não quero que os vereadores fiquem aqui falando que eu sou um vereador individual nas minhas cobranças, que eu quero me autopromover, que eu só faço as coisas sozinho. Conclui, vereador. Então, senhor presidente, eu estou deixando de forma clara aqui, dando as condições para que nós, todos os vereadores, marquemos uma ida à delegacia e ao Ministério Público para ver sobre o depoimento do tal Luizinho com relação à organização social que existe no município de Casimiro de Abreu, extremamente nociva e que desvia o dinheiro público para outras finalidades que não sejam as finalidades das prioridades que a gente está discutindo nesta casa, que é o transporte público, o transporte universitário, que são as instituições. E para terminar, senhor, essas instituições, se não fossem, até mesmo as instituições religiosas, vereador Dino, elas têm uma importância ímpar com relação a ajudar o poder público. Porque se não fossem as instituições religiosas, muitas famílias, muitos filhos, pais, mães, estariam aí enveredando aí pelo caminho das drogas, pelo caminho do álcool. Então, a gente tem uma responsabilidade, por favor, vereador, uma responsabilidade com essas instituições ímpar
principalmente a instituição APAE, a Casa dos Velhinhos, porque elas sim fazem um trabalho de referência para o nosso município de Casimiro de Abreu. Abandoná-los seria uma ignorância muito grande e que vai acarretar graves prejuízos para o governo, porque essas pessoas, ao não serem acolhidas por essas instituições, elas vão procurar a Secretaria de Ação Social, que tem a obrigação e que deveria ter a obrigação de tratar dessas pessoas, e não fazem com a perfeição e o equilíbrio de uma instituição que sabe tudo do portador de deficiência. Então, seria uma burrice, seria estar na contramão do avanço e desenvolvimento do nosso município. Muito obrigado. Próximo. Vereador Eliezer. Senhor presidente, aproveitar aqui, queria falar alguns temas relacionados. A primeira, para começar a fala, queria que o público que nos assiste em casa, o público aqui presente, dizer a vocês que eu moro no Brasil. Estou no estado do Rio de Janeiro, vivo na região dos Lagos. E agora, por cerca de 35 anos aqui em Casimiro de Abreu. Eu vejo aqui o discurso eloquente dos vereadores aqui. Parece que a gente está falando de outra cidade. Nós estamos falando de um outro estado, de um outro país. E não é isso que está acontecendo. Respeito o discurso do vereador João, do vereador Rafael. Respeito a voz das ruas. Respeito profundamente. Mas nós temos que entender que o país, a região dos lagos, o estado do Rio de Janeiro, passa por um problema sério de sustentação financeira, ou seja, viabilidade do país, viabilidade do estado do Rio de Janeiro e viabilidade dos municípios da região dos lagos especialmente. E a gente às vezes trata aqui nos nossos discursos como se tudo tivesse normal, tudo estivesse acontecendo. E não é assim. Não é assim. Hoje, o problema de Casimiro de Abreu, o problema da região dos lagos é financeiro, gente. Eu vejo que está lá previsto na legislação, transporte universitário, está previsto lá o programa do Bolsa Auxílio, está previsto lá as obrigações relacionadas aos convênios que tratam das subvenções, está previsto. Mas nós estamos falando de um problema muito objetivo, é o financeiro. Ontem chegou um repasse do Reut, pouco mais de 2,5 milhões. Já chegou com a previsão pessimista com menos 30%. E tem sido assim a cada semana que passa, quando o governo tenta ajustar as contas, tenta adequar. Tem perda? Tem, mas cada vez é uma surpresa. É complicado, parece que nós vivemos no momento da era da inflação do governo Sarney, que a inflação chegou a quase 100% ao mês. É complicado. Eu entendo a preocupação, acho que todas as pessoas que estão sendo afetadas estão aflitas. Mas a gente tem que colocar os pés no chão e trazer para um eixo de realidade. O transporte universitário, importantíssimo, muito importante. Ontem recebi de um aluno a legislação brasileira, lei de 2013, que fala da possibilidade do município utilizar os ônibus escolares para o ensino da rede municipal para transportar os alunos universitários. Bacana, legal, acho que foi boa a iniciativa. Mas a gente tem que fazer outras contas. Tem que fazer outras possibilidades. Aqueles veículos foram destinados exclusivamente para os alunos da rede municipal. É um veículo que tem desgaste, que tem combustível, que tem manutenção, que tem motorista, que tem uma série de questões envolvidas, que se botarmos esses veículos, não estou dizendo que não é possível não, para rodar 10 horas por dia, a que ponto? É conta que nós precisamos fazer. Então, queria dizer aqui aos vereadores, ao público que nos assiste em casa, não tem essa história que o governo vai cortar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ninguém quer acabar. A vontade do governo é a vontade política de todos nós,
de todas as pessoas da cidade, que não se perca nada. A gente não queria ter perdido nada, mas o ouro negro da região dos lados, do estado do Rio, do estado do Espírito Santo, acabou, gente. Nós estamos no ciclo final, então é uma nova realidade. É uma realidade que a gente precisa encarar. O prefeito esteve aqui, como o vereador Rafael falou, com a comissão de alunos, esteve aqui com alguns representantes do Bolsa Auxílio, e houve aqui um compromisso, do Bolsa Estágio, e houve um compromisso de o governo fazer um esforço e manter o transporte universitário até o término do semestre. Agora, você acha que o governo vai cortar porque quer? Como o blefe, como o vereador João falou, pelo amor de Deus, ninguém maluco em sã consciência vai afetar uma gigantesca, mais de 1.000 alunos que, de direto ou indiretamente, têm esse benefício, para fazer um blefe, para contar uma história, porque nós estamos de ano de eleição. Nós temos responsabilidade. Eu estaria aqui gritando contra se soubesse que houvesse intenção nesse sentido. Então não é isso. A realidade hoje é outra. Podemos manter hoje nas condições financeiras? Não, o transporte universitário custa mais de 2 milhões por ano. Tem outras prioridades? Tem. O transporte universitário não é prioritário? Não, é importante. Mas o que a gente tem que pensar que hoje a receita própria do município ela é insuficiente para cobrir todas as despesas. E nós temos uma gama de servidores que só podem ser beneficiados ou com seus pagamentos através de receita própria. E o que sobrou da arrecadação do royalty, que caiu de 2014 de 122 milhões para a estimativa pessimista que nós temos, era 35 milhões para esse ano. Nós tivemos uma perda gigantesca e monstruosa. Então não é vontade, não é decisão de fazer ou não fazer, não tem como fazer. Essa é a questão que tem que ser falada. Então o que a cidade, o que nós políticos precisamos caminhar? Encontrar alternativas. A gente precisa encontrar alternativas de viabilizar a cidade. Falar muito bem que tem que dar o benefício A ou B, mas dá como? Tem recurso para isso? Não tem. E não há de dizer que o dinheiro foi para isso, para aquilo. Eu não posso olhar mais para trás. O passado já não nos pertence mais. O petróleo chegou, o royalties do petróleo chegou no meado da década de 80. Nós estamos falando aí de mais de 30 anos, onde todos os governos, municipal, estadual e até o federal, não teve essa preocupação. O estado do Rio de Janeiro errou quando tratou toda a sua economia em cima do eixo da indústria petrolífera. Agora a indústria petrolífera está arrumando as malas, se saindo devagarzinho, e nós vamos ficar aqui na mão. Então a gente precisa se reinventar. E se reinventar não é dizer que vai abandonar a PAI. Não vai abandonar a PAI, não vai abandonar o asilo, mas a gente precisa discutir qual é o modelo de cooperação que o município e a própria sociedade pode dar. Ontem eu conversei com o prefeito, vou inclusive protocolar ainda essa semana uma proposta, porque a PAI e o asilo são duas instituições renomadas aqui em nossa cidade, inclusive com reconhecimento regional. O asilo, até pouco tempo, eu acredito ainda, recebia até subvenção de outras prefeituras, pelo relevante serviço que presta, que eu costumo chamar, que lá não é nem asilo, lá é a casa do idoso, porque o carinho que os idosos são tratados lá é de forma ímpar, não é um depósito de idoso. Lá os idosos são tratados com dignidade, com muito carinho, muito respeito. Nós vamos deixar aquilo acabar? Claro que não, mas a gente precisa rediscutir. Se a gente está falando que hoje o município não tem capacidade de manter as despesas, dentre as despesas, dificuldade de honrar com as subvenções, que essas subvenções são oriundas dos recursos do royalties, porque a receita própria tem um comprometimento relacionado à folha. De que forma, então, nós podemos chegar lá? Rediscutir o convênio. O município pode chamar as duas instituições, restabelecer um novo pacto de participação do poder público
com eles, porque são instituições filantrópicas, são instituições de utilidade pública, inclusive votadas e dadas títulos aqui por essa Câmara, são instituições que não remuneram seus diretores, portanto, tem característica de uma instituição pública de direito privado. Então, o município pode propor alternativas, material, medicamento, funcionário. Então, há um leque de possibilidades que foi levantado. Levei isso para o prefeito, com possibilidade, darei. Então, o que nós hoje temos que pensar é isso, de que forma vamos sobreviver nessa crise. De que forma essas instituições estarão vivendo, mas vivendo num momento diferente. O que nós vivemos até ontem não é possível mais hoje. A gente precisa se adequar. Foi falado aqui das outras entidades que deixaram de receber subvenção. Não tem nenhuma conotação de falta de vontade da prefeitura. A SIC, que foi falado, a Acaporte, o Centro Espírita, foi descontinuado as subvenções porque as próprias instituições tiveram dificuldade de se habilitar para continuarem recebendo os benefícios que recebiam, ou por objeto na ação, ou por questão de prestação de conta, etc, etc. A gente sabe que os governos, quando lidam com subvenção, se não tiver o cuidado dentro da própria legislação, depois são responsabilizados. Então, não há má vontade de fazer ou não fazer. O município, o governo, certamente não só o governo atual, os próximos governos terão que ter esse tipo de reflexão. Então, como foi falado em relação ao transporte universitário, certamente, eu acredito que o prefeito vai cumprir o que foi falado, com muita dificuldade, porque o atual contrato com a empresa de ônibus está aí há 4 meses sem fazer o pagamento por falta de recurso. Então, acredito que por mais aí até junho, o transporte seja mantido, até para que os atuais alunos matriculados possam ter possibilidade de rever o que iriam fazer, as alternativas, e, de certa forma, nós também teríamos um tempo aí para buscar uma alternativa, mas certamente não passará mais pelo município. Será uma alternativa via aluno, via outras possibilidades, porque o que se fala aqui é isso, não tem recurso mais para essa ação, né? Quando o vereador Rafael falou em passe é um produto que existe nas empresas de ônibus, que é uma opção desses alunos usarem ou não. Então, eu acho que a questão central é isso, o quanto esses alunos universitários podem contribuir com o município, né? Os ex-bolsistas, para que o município consiga também diminuir as suas despesas para ajudá-los de alguma forma. Não sei, é isso que a gente precisa discutir, né? Foi falado aqui também sobre as UBS, o vereador Rafael citou. Eu acho que em momento nenhum, né, o governo escondeu ou deixou de citar que as UBS inauguradas eram substituição de unidades atuais que estavam em prédios alugados ou em situação precária. Então, em função das nossas dificuldades, todo o mobiliário, de certa forma, foi aproveitado, sim. Teve aproveitamento, sim. Né? Eu acho que daqui em diante o pensamento tem que ser isso, pela racionalidade. Não temos mais fartura, o município empobreceu, a região empobreceu, o país empobreceu. A população brasileira hoje está com poder aquisitivo reduzido. Então, não vejo, acho que aproveitamento de mobiliário, de equipamento, enfim, tem que ser feito de uma forma geral. Também dizer aos nobres colegas que toda a situação que a gente vive hoje, certamente também são visões equivocadas de ações no momento de bonança. Quando a gente fala que os malefícios e os benefícios do petróleo, né, trouxeram para a nossa região, para o estado do Rio de Janeiro, é justamente a forma como que foi conduzida as políticas públicas. Eu penso que a maioria dos políticos, de uma forma geral, essa Câmara, a própria população, sempre demanda para os governos despesa nova, e sempre mais uma despesa nova. É o costume da população dizer que tudo é por conta do governo. Eu pago meus impostos, e com os meus impostos pagos eu tenho direito a isso e aquilo. E a prova está aí. Os impostos que a cidade recebe
não são suficientes para manter as despesas da cidade. Então, a gente precisa rediscutir isso. Ontem, em 2014, a saúde tinha um investimento de R$ 7,2 dia por cada habitante em Casimiro de Abreu. É um indicador de uma cidade rica. A média brasileira é de pouco mais de R$ 3. Então, hoje, não adianta a população querer isso ou aquilo, que a saúde está isso e aquilo, se a gente não tem como financiar. Hoje, só a despesa de pessoal com a saúde chega a quase 30 milhões por ano. É muito dinheiro, tem que fazer ajuste, tem que fazer controle, racionalidade nessa despesa. Um minuto, vereador, para E concluir. se não fizermos, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, quero dizer que eu, de certa forma, tenho os pés muito no chão. E é nos momentos de crise que a população e cada um de nós deve crescer e deve repensar o modelo. Vim para aqui, né, para a gente fazer um discurso que tem que manter isso e aquilo, tem que também dizer como fazer. Porque a realidade está aí, não é a realidade de Casimiro de Abreu unicamente, é a realidade do Brasil, né? Toda essa demanda que o cenário nacional e a incerteza mostra, né, é com muita tristeza. Mas a gente, hoje, né, não tem mais aquele poder de pagamento, poder de prestar os serviços que vinha prestando até então. Né? Eu concedo a parte do vereador Rafael. Obrigado pela parte, não vou me exceder muito por causa do tempo. Só vou salientar aqui alguns pontos do discurso brilhante do vereador Eliezer. Eu falei antes, na reportagem de ontem, com relação à PAI, a subsecretária de Assistência Social, Aparecida, deu entrevista falando isso como poder público municipal. E ela afirmou, categoricamente, que o município vai pagar a parcela do primeiro trimestre e depois o convênio está extinto. Declararam ontem na Rede Globo. Foi extinto, não foi eu que estou falando, não. Eu assisti a matéria e foi declarado que a partir do que vai pagar os 110 mil, que é referente ao primeiro trimestre, o convênio com a prefeitura acabou. Então não vai ser rediscutido, está sendo extinto. Tomara que seja rediscutido. E a crise em Casimiro é usada como bengala. A gente não pode deixar o mais humilde sofrer, porque o município não empobreceu. O município foi empobrecido. E sabe como fazer, vereador Eliezer? Sabe do respeito que eu tenho por Vossa Excelência? Primeira coisa que o governante tem que fazer para sobrar dinheiro, parar de roubar. Obrigado. Respeito a opinião Conclui, pessoal, vereador. discordo de certa forma. Eu não falei nada diferente com relação à PAI. Quando se fala em rediscutir ou encerrar, é que o modelo atual de repasse financeiro não será possível continuar. Rediscutir é você fazer adequações de despesa que o município já tem, com profissionais, com medicamento, que é verba que já vem do Sistema Único de Saúde, e trocar essas despesas que as instituições têm por mão de obra, por material, e de certa forma também tira um pouco da carga de responsabilidade de desembolso lá nos compromissos que a instituição tem. Então, rediscutir, encerrar, a gente fala, é o financeiro que é hoje o grande complicador do município. Né? Eu, sinceramente, peço desculpa por ter extrapolado o tempo, que a gente se empolga, né, Vossa Excelência. Muito obrigado. Antes de encerrar, a gente sabe das dificuldades, mas eu gostaria, vereador Eliezer, que se posicionou, que o prefeito visse com muito carinho a situação do APAI e do asilo. Porque o fechamento do APAI e do asilo, nós vamos apenas transferir despesas. As pessoas vão deixar de ser assistidas pela APAI e pelo asilo e vão procurar as secretarias para serem atendidas. Nós vamos apenas trocar de despesa e trocar hoje de mãos muito bem administradas, que é a diretoria do APAI e a diretoria do asilo. Então, que a gente visse com muito carinho. Em relação ao projeto do vereador Dino, a minha opinião, vereador Dino, é que a gente aprove esse projeto que Vossa Excelência deu entrada, a minha opinião, sem emenda nenhuma. E, posteriormente, a gente faça uma emenda para amparar os demais funcionários. Mas quero também deixar claro, se essa emenda vier para a Câmara, eu não votarei contra. Mas, a minha opinião, é que a gente vote um projeto, encerra um ciclo e se inicia outro. Que a gente começar a embolar, a gente vai acabar não resolvendo e não atendendo categoria nenhuma. Então, fica aqui o meu pedido, a minha opinião, que a gente faça, que a gente aprove o seu projeto sem emenda nenhuma. E, posteriormente, a gente aprove o outro.
Em relação à reunião do transporte universitário, a minha opinião que nenhum vereador deva participar dessa reunião. É minha opinião pessoal. Não estou falando que ninguém tem que fazer igual a mim. Porque o momento é complicado. Não é momento de fazer política em cima de dificuldade nenhuma. Não é momento de tripudiar em cima de dificuldade que nem a prefeitura e nem os estudantes estão passando. A gente tem que ficar aqui torcendo, dando sugestão, mas não é momento de fazer política, não. O quanto pior, melhor, não é bom para ninguém. Eu já declarei a minha posição aqui, mas eu torço para uma saída para a PAI, para o asilo, para o transporte e para todas as dificuldades que o município está passando. Como vereador, como presidente, eu tenho a obrigação de torcer para o melhor do nosso município. Então, o melhor agora, no meu entendimento, não é fazer política. É a gente torcer que a parte administrativa chegue a uma solução. E o que depender da Câmara, aí sim, eu tenho certeza que todo vereador aqui está de pé e à ordem. Rapidamente, vereador, pois não. Questão de ordem, presidente. Só eu estou analisando aqui, desde quando fui convidado, com relação à minha participação ou não na reunião dos universitários. Já queria declarar aqui também, presidente, que eu já decidi. Eu não vou participar, até para poder ajudar os alunos. Porque depois o prefeito pode usar, não vou ajudar vocês, porque Rafael Jardim está envolvido lá e é política. Então, eu não vou participar da reunião no sábado, mas vou estar atento. Vou estar atento e vou estar disposto a ajudar no que precisar, que a gente não deixe acabar com esse transporte de importância para o município. Obrigado, presidente. É justamente isso que eu estou falando, vereador. Se a interferência de A ou de B pode atrapalhar. Presidente. Por isso que eu acho que a gente não deve ir. Pois não, vereador. É uma questão de ordem, presidente. Eu também marquei, confirmei a minha presença, não como vereador, nem como funcionário público, mas como pai de uma aluna que faz jus, né, do transporte e iria junto com a minha filha. Mas realmente as pessoas levam para esse lado, eu também não irei acompanhar à distância, senhor presidente. Então, obrigado pelos vereadores, porque aceitaram a minha sugestão. Demais agradecer a presença de todos aqui, a presença dos nossos internautas. Uma boa tarde, bom dia ainda. Está encerrada a sessão.